Olá pessoal, sou o professor Gerson e nesse vídeo eu vou falar sobre movimento e repouso. Movimento e repouso, ok? Que é muito importante em física para saber se um móvel, uma partícula, seja o que for, está em movimento ou repouso, tá? Nós já estudamos referencial e a gente vai ver que estar em movimento ou repouso depende do referencial adotado, ok? Eu estou usando aí um exemplo clássico aí de um ônibus em movimento. É comum quando você vai dar aula de física falar um ônibus em movimento. Então, eu peguei um ônibus aí, no caso, um ônibus escolar, ok? Então, vamos supor que esse ônibus esteja trafegando aí na rua com velocidade constante e linha reta. Isso é muito importante, ok? Está com velocidade constante e se movimentando numa linha reta. Assim sendo, se você tiver todos os alunos se ficarem quietos, sentados no ônibus, né, nas suas poltronas, o que acontece? Em relação ao motorista, em relação aos bancos, os alunos vão estar em repouso, vão estar parados, vão estar em repouso. Por quê? Porque a posição deles não muda em relação ao ônibus, em relação ao banco. Porém, o ônibus vai estar em movimento em relação a um poste na rua, por exemplo, e assim por diante, ok? Então veja que interessante. Você pega um aluno sentadinho ali, ele está em repouso em relação ao próprio ônibus, ou ele está em movimento em relação à rua, em relação ao poste na rua, por exemplo. Tá ok? Então a ideia de movimento e repouso depende do referencial adotado, ok? Então, se ele mantém a mesma distância em relação ao referencial, ele está em repouso? Cuidado, tá? Estou colocando embaixo aí o gira-gira. Você, o seu filho ou alguém, né, se você tiver filho, já deve ter brincado no gira-gira, ok? Se você estiver sentado e girando, em relação ao eixo, você está sempre à mesma distância. A distância não altera. Porém, você está em movimento. Então, sua posição está alterando. Então, tome cuidado, tá? Estar sempre à mesma distância de um referencial não quer dizer que eu esteja em repouso. Posso estar tendo um movimento circular. Ok? Então, como que eu posso trabalhar isso? Quando eu tenho um dado referencial, eu digo que se um móvel está em repouso, então a sua posição não se altera com o tempo em relação a esse referencial. Isso é muito importante, ok? Então, repetindo, né? Eu vou trabalhar com a posição dele e não com a distância que ele está. A distância, como eu disse, você pode manter a mesma distância, porém estar em movimento, no caso do movimento circular. Tá ok? Espero que tenha ajudado um pouquinho aí com o conceito então, de movimento e repouso. Até mais.